Está usando álcool em gel, tem álcool ali. Não deixe de usar, tem na mesa também, aferir a sua temperatura. Vamos procurar ser prudentes, respeitar os espaços. E vamos procurar também sempre diminuir um pouco o nosso horário de culto para não alongar muito. Né? Em nome de Jesus, vamos vigiar. Mas eu quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos, agora de início, antes de passar para o irmão Joaquim cantar os 2 louvores para nós, né? Cantarmos juntos. Mas eu quero ler um texto aqui. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus, os versículos, né? Esses primeiros capítulos eu estava estudando. E eu me deparei lendo um texto aqui que eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 2, versículo 19. Lucas capítulo 2, versículo 19. Um bastante conhecido. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. Lendo esse texto, eu sublinhei aqui na minha Bíblia esse versículo, porque como é precioso ler a palavra do Senhor e meditar em nosso coração. Como é importante, irmãos, lermos a Bíblia e meditarmos nessa palavra. Não é apenas abrir a Bíblia, hoje eu vou ler um capítulo inteiro. Eu vou sentar aqui para ler a Bíblia e vou ler a Bíblia até dar sono, um exemplo. Mas se eu não parar para meditar nesta palavra e fazer dela uso na minha vida, de nada vai valer. Muitas pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia até para falar contra a própria Bíblia. Tem gente que estuda a Bíblia apenas para pegar versículos e os textos isolados para falar mal da própria Bíblia. Mas quando a gente vai estudando e pedindo ao Espírito Santo para falar o nosso coração, o Senhor vai nos despertando o Espírito para aquilo que Ele quer falar. Então, quando eu li esse versículo, né, Maria, porém, porque eu ficava perguntando ao Senhor assim, Senhor, com tantas jovens que tinham na época de Jesus, antes de Jesus, que poderiam ser a mãe de Jesus, quantas Marias existiam naquele tempo? Quantas jovens fiéis, sinceras existiam naquele tempo? Muitas. A resposta veio, muitas ao meu coração. Mas lendo esse versículo aqui, Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. Talvez poucas guardassem a palavra do Senhor. Quando eu falo palavra do Senhor, eu falo do Antigo Testamento, eu falo daquelas palavras que eram ensinadas na sinagoga, eu falo daqueles homens, né? Os rabinos ensinavam, não ensinavam para as mulheres, ensinavam para os homens, mas as mulheres ouviam também a palavra, porque elas também poderiam entrar na sinagoga e ouvir a palavra. Então Maria era uma jovem que tinha o hábito de ouvir e de guardar a palavra. O que vai fazer a diferença para nós nos dias de hoje, irmãs e irmãos, não é apenas ouvir a palavra, mas é meditar na palavra, é guardar a palavra, é fazer uso dela. Amém? Que você possa nessa noite também guardar essa palavra no teu coração, assim como Maria. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Fique de pé, vamos cantar, em nome de Jesus. Aonde está a palavra do Senhor, certamente também está o Espírito dele. Aleluia. Existe um doce Espírito aqui, e nós sabemos que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber
presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do seu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem poder, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor. Rende-te à presença do Senhor. Que o Espírito te encherá de amor. Que o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ao saber Louvado seja o teu nome, Senhor. que o Senhor Jesus está aqui, só resta declarar o que viemos fazer aqui. Este cântico diz: aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maria e Marta, diante de Jesus, uma preocupada com as atividades diárias, a outra preocupada em aprender mais do Mestre. Que esse desejo possa parar em nosso coração, que nós possamos dizer: eu quero mais te conhecer, não para me vai descer, mas porque a minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu vim para
para dizer. Eu quero mais te conhecer. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Declare para ele. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez. Aqui eu vim para dizer. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Flua, Senhor, flua. Flua, Espírito de Deus. Flua, Espírito de Deus, aqui neste lugar. Flua aqui neste lugar. Vem sobre mim, ministra teu propósito. O meu coração é o seu altar. Flua, Espírito de Deus. Flua, Espírito de Deus. Flua, Espírito de Deus. Flua aqui neste lugar. Flua aqui neste lugar. Vem sobre mim, ministra teu propósito. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Só as vozes. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Toma posse, Senhor, Aleluia. de tudo aquilo que te oferecemos. Glória E a nesta Deus. noite oferecemos o nosso coração. Reina em nós, Aleluia. Senhor. Execute a tua Aleluia, vontade Jesus. e que o mundo veja que Jesus Cristo reina em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar a irmã Aline para estar levantando um clamor aqui, orando pela nossa comunidade, orando para as pessoas que estão enfermas, não somente pelo Covid, mas todas as pessoas que estão enfermadas. E tem muita gente, irmãos, que não tem um intercessor. Está sem voz? Então, deixa eu pedir a Célia. A irmã Aline não está em condições de estar orando. Amém. Pedir a Célia para estar fazendo essa oração, então. Vamos interceder, irmãos, porque tem pessoas que estão internadas, mas que não tem um intercessor, que não tem ninguém da família que conhece Jesus. Então, vamos interceder em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos levantar nossas vozes em nome de Jesus. Soberano Deus Pai, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, soberano Deus amado, por mais esse dia, Santo Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concebeu, Senhor,
de estar na tua casa mais uma vez, soberano Deus amado. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus amado, muito obrigada, Senhor, por cada vida, Santo Deus, que aqui já se encontra, Deus amado. Pai amado e Pai querido, mas eu quero entregar nas tuas santas mãos, soberano Deus amado, todos aqueles, Pai amado, que se encontram enfermos, todos aqueles, Pai amado, que se encontram no leito de hospital. Deus amado, em nome de Jesus amado, que o Senhor possa, Senhor, ir de visita, Senhor amado, com essas vidas. Pai querido, porque o Senhor é o médico dos médicos, Santo Deus amado. Deus amado, que o Senhor possa, Senhor amado, ir de encontro com cada hospital. Soberano Deus amado, em nome de Jesus, visita, soberano Deus amado. Visita também, soberano Deus amado, aqueles, Pai amado, que perderam os seus entes queridos. Pai amado, todos aqueles que estão, soberano Deus amado, enlutados, Deus amado. Conforta, Senhor amado, os corações esta noite. Deus amado, nós queremos já te agradecer, soberano Deus amado, pela melhora da Luana também. Pai amado, muito obrigada, soberano Deus amado. Pai amado, que o Senhor possa ir de encontro também com a nossa irmã Vânia, Pai amado. Toma ela nas tuas santas mãos, soberano Deus querido. Joga por terra toda a enfermidade, Senhor, sobre a vida da tua filha, Deus querido. Em nome de Jesus amado, Santo Deus amado. Toma as nossas vidas, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, guarda, Senhor amado, todos aqueles, Pai amado, que se encontram, Senhor amado, neste lugar. Deus amado, toma os nossos lares, as nossas famílias. Pai querido, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós como igreja continuamos a clamar a Ti. Clamamos a Ti, Senhor, pelas nossas vidas. Clamamos a Ti, Senhor, por essa igreja, por cada irmão e irmã, Senhor, que compõe essa casa. Oh Deus amado, que são membros desse lugar. Que o Senhor possa estar visitando cada família, Senhor, agora. Cada lar representado. Senhor, que o Senhor possa estar jogando por terra, Senhor, todo empecilho, embaraço, todo impedimento, meu Senhor. Que os Teus filhos possam estar vivendo. Senhor amado, em nome de Jesus, todo levante, Pai amado, contra as famílias. Vai jogando por terra nessa hora, em nome de Jesus. Vai abençoando os casais da Tua casa. Senhor da glória, em nome de Jesus. O inimigo tem sede de destruir famílias, de acabar com sonhos e projetos, mas o Senhor é Deus poderoso para trazer restauração e renovo para cada lar, para cada família aqui representada, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Vai de encontro, meu Senhor, aos filhos. Vai de encontro, Senhor, ao coração dos pais. A Tua palavra diz que o Senhor, ó Deus amado, converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Traz unidade, Senhor, nas famílias. Traz relacionamento restaurado, Senhor, para as famílias. Em nome de Jesus, que haja um desejo de unidade, de comunhão. Que haja desejo, meu Senhor, de estarem juntos, ó Pai amado, vivendo as Tuas promessas, os Teus milagres. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Essa igreja tem vivido os Teus milagres. Nós temos vivido, Senhor, a Tua promessa neste lugar. Mas eu sei que muito mais ainda o Senhor tem para realizar. Então Deus começa a trazer à existência as Tuas promessas para este lugar. Pai amado, Pai da glória, começa a soprar dos quatro cantos dessa terra, Senhor amado, os ventos de avivamento para trazer a salvação, para trazer, ó Deus amado, vida, para que as pessoas possam fluir na Tua presença, Senhor, nos Teus caminhos. Oh Deus da glória, em nome de Jesus, joga por terra a apatia, joga por terra, meu Senhor, todo desânimo, toda preguiça, joga por terra, meu Senhor, todo espírito contrário, leviano, que tenta, Senhor amado, entrar nas vidas e nas famílias. Pai, no nome de Jesus, toma as igrejas desse distrito das Tuas mãos, abençoa, Senhor, os pastores, toma, Senhor, o nosso bispo Paulo Rangel nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que as igrejas do Jacarepaguá, Senhor, sejam visitadas pelo Senhor. Que as igrejas aqui da cidade de Deus sejam visitadas pelo Senhor. Tome nas Tuas mãos, pastora Sueli, o projeto que Tu tens, ó Deus amado, sonhado para Tua filha. Que ela consiga colocar, ó Deus amado, em prática pelo Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus.
que o teu entendimento, Senhor, que o desejo que era no teu coração possa ser realizado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as nossas crianças. Blinda, Senhor, as crianças da cidade de Deus, Senhor. Toma nas tuas mãos. Elas estão ensaiando para apresentar o melhor para ti no nosso culto de Natal. Que seja uma noite, Senhor, de bênção neste lugar, para honra e glória do teu nome. Oh, Senhor, nós clamamos a ti e já te agradecemos, porque maiores são os teus milagres, maiores são as tuas promessas do que o tempo, Senhor, de adversidade que vivemos, do que o tempo de dificuldade que atravessamos. Maior é o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a nossa irmã Érica, vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Fique ligado, meu irmão, em nome de Jesus, para receber a palavra do Senhor na sua vida. Amém. Vamos orar para a nossa irmã, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai amado e querido, eu quero entregar a tua filha nas tuas mãos, que vai ministrar a tua palavra ao nosso coração. Que seja ela, Senhor, a terra adubada, preparada, que já recebeu a boa semente e que agora vai frutificar sobre nós, ó Pai, aquilo que o Senhor já deu a ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. A noite já está ótima, porque estamos na presença do Senhor. Eu não estou nervosa, muito não, só um pouquinho. Quando a gente é convidado a essa responsabilidade, a gente sente o peso do tamanho da responsabilidade que é trazer a palavra que é do Senhor. Eu fico muito temerosa. Amém? Glórias a Deus. Que a gente possa, essa noite, ficar atento, né, à palavra do Senhor, porque muitas das vezes a gente está aqui, a gente acaba distraindo com alguma coisa e o pensamento está voltado lá para fora com alguma preocupação, com alguma coisa que nós deixamos em casa ou alguém, mas Deus, Ele é tão maravilhoso que enquanto a gente está aqui na presença dEle, adorando Ele com louvor, com nossas palmas, recebendo dEle a palavra, Ele cuida dos nossos, Ele cuida da gente. Basta somente a gente confiar e entregar nas mãos dEle. Amém? Então, a palavra que o Senhor ministrou em mim foi em Marcos 5, é uma passagem bem conhecida, todo mundo conhece esse homem, né? Marcos 5, que fala do endemoniado gadareno. Amém? Aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, coloque-se, amém? Aleluia. Amém? Aqui para ler melhor. E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu
e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Quando eu vi que meu nome estava lá na escala desse mês de dezembro, eu entrei em pânico. Toda vez eu entro. Mas amém. E aí eu comecei a ficar em espírito e pedi ao Senhor uma palavra, né? Primeiramente para mim, porque primeiro ela vem para a gente, vem para mim, pelo menos comigo é assim. Primeiro o Senhor ministra em mim, para depois eu pedir ao Senhor que me use, né? Para eu poder trazer a mensagem para a igreja. E eu falei, perguntei ao Senhor o que Ele queria, né? Que eu dissesse, o que Ele queria que eu meditasse. E não me veio outra passagem senão o endemoniado de Gadara. E o Senhor pediu para eu falar de libertação. De libertação. E começou a me trazer algumas memórias, né? Algumas lembranças na minha vida que eu necessitei de libertação. Todos nós necessitamos de libertação na nossa vida, né? E isso é constantemente. Temos sempre que estar procurando a libertação. E então eu fui pesquisar o significado de libertação. Ou seja, libertação é um substantivo feminino, né? Ação ou feito de colocar ou colocar-se em liberdade. Pôr-se em liberdade. Liberação de um preso. Liberar-se. Livrar-se da influência. Da influência. A faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Libertação ou liberação também pode ser uma quitação de dívida, uma extinção de uma obrigação. Ou seja, o que eu entendi com isso? Que libertação não depende só de quem te prende. Libertação depende de quem precisa da libertação, precisa ser liberto. Ou seja, libertar-se, adquirir-se. A libertação, primeiramente, ela depende de mim e de você. Nós devemos desejar a libertação. Amém? Através dessa passagem, o Senhor foi falando comigo algumas coisas, né? Eu pesquisei tanto aqui em Mateus, como também no livro de Lucas, fala dessa passagem, pesquisei em outras Bíblias. E o Senhor foi ministrando algumas coisas em mim. Pretendo, né? Sempre fala isso. Pretendo não me alongar, mas ser breve. E o que o Senhor falou comigo foi o seguinte:
antes da gente entrar em uma situação de libertação, a gente primeiro precisa identificar a situação, né? Fazer uma pequena entrevista. Quando Jesus desceu naquela província, né, de Gadara, logo assim que Jesus chegou, o endemoniado o avistou ele e correu para ele. E ele se prostrou, adorou ao Senhor e perguntou ao Senhor: que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus já chegou dando uma ordem àquele espírito, né? Já para aquele espírito saísse daquele homem. Temos que primeiro identificar. E logo em seguida Jesus perguntou para ele qual era o nome daquele espírito, né? A gente lê aqui que ele fala: Legião é o meu nome porque somos muitos. Ou seja, a gente não pode simplesmente chegar em um lugar, se colocar diante de uma situação para entrar numa batalha por alguém que a gente não conhece. Primeiro devemos fazer uma pequena entrevista, saber a situação da pessoa, identificar a causa, para depois começar o trabalho, né? Procurar saber, identificar a situação, o que acontece, quem é a pessoa, né? O que ela faz atualmente, o que faz, como vive, onde vive, né? E aqui a gente bem sabe que aquele era um homem, não diz o nome, ele vivia em Gadara, ou seja, ele não tinha casa, ele vivia entre os sepulcros, e era um homem possesso de demônios, vivia com espírito. Segundo lugar, né, que eu identifiquei aqui nessa passagem, que é óbvio, aquele homem já chegou se prostrando, adorando ao Senhor, mesmo endemoniado, ou seja, não ele, mas o espírito que habitava nele, os espíritos, né, porque não era somente um. Ou seja, Jesus, quando chegou lá, naquele lugar, deu a ordem àquele espírito, porém ele relutou ainda, rogando para que não o mandasse embora. Mas Jesus ainda assim quis saber o que se tratava e perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Legião é o meu nome. E ele se prostrou e adorou o Senhor. Primeiro, nós temos também que saber reconhecer a soberania de Jesus, sabendo quem é Jesus, se humilhar e se prostrar, e implorar, pedir ajuda, para a gente ter libertação. Amém? Saber com quem está lidando, identificar o problema, amém? Mais embaixo a gente vê que aqueles espíritos imundos, eles não queriam sair não somente do homem, mas eles não queriam sair daquele território, porque eles rogavam ao Senhor que não os mandasse embora daquele território. A gente não pode entrar numa peleja sem antes saber quem é o inimigo de nossas almas, com quem nós estamos lidando. Primeiro Jesus deu a ordem àquele homem, ele veio endemoniado, se jogou diante do Senhor, se prostrou, adorou o Senhor e rogou, pediu para que Jesus não os mandasse embora daquela província. A gente não pode entrar em qualquer batalha, em qualquer terreno, sabendo quem é o nosso opositor, sem saber quem é o nosso opositor. A gente precisa saber com quem a gente está lidando, porque não é somente chegar e expulsar o demônio. A gente até chega, expulsa o demônio, porém a gente não sabe. De repente, aquele espírito maligno está ali naquela situação, é expulso e ele somente espera uma oportunidade para poder voltar. E isso acontece muitas das vezes, porque, como eu falei no início, a libertação a pessoa tem que querer. Muitas das vezes a gente chega, algumas pessoas vêm aqui, busca a oração, busca por libertação, a gente faz a oração, expulsa, mas a pessoa continua numa vida errada, numa vida de pecado, numa vida de desobediência. Então, de nada adianta. Só o que acontece é o seguinte: aquele espírito imundo que sai e volta trazendo consigo mais 7 piores do que ele, e a situação é sempre pior do que o primeiro. Amém? A gente precisa saber quem é o nosso opositor. Jesus perguntou qual era o nome dele. E ele respondeu Legião. Legião, eu também fui pesquisar também o que significa. Era um corpo de uma antiga milícia romana, ou seja, divisão de um exército, ou um exército junto, que, para isso, era uma legião, né? Uma milícia de exército romano, antigo. E precisamos saber quem é o nosso inimigo. Num campo de batalha, eu achei muito interessante isso. Eu falando com o Senhor a respeito de
campo de batalha, né? Como eu falei, a gente não pode entrar nas guerras, a gente não pode simplesmente sair, chegar e meter a mão e expulsar, entrar numa peleja por alguém ou por algo sem saber a situação. E o Senhor falou comigo o seguinte: num campo de batalha não importa a sua posição, todos estão vulneráveis ao mesmo ataque. Ou seja, o que o Senhor falou comigo, não importa se eu sou o general, não importa se eu sou o enfermeiro, não importa se eu faço parte da cozinha, se eu estou na frente da batalha, na infantaria, ou se sou eu que carrego a arma, ou se estou ali somente para registrar. Uma vez que eu estou num campo de guerra, eu estou vulnerável igual a todos. Ou seja, a gente não entra numa batalha, numa guerra, numa peleja por alguém, expulsar algum demônio ou legião, sem antes conhecer o território, sem ter estratégia. Para isso mesmo existe o general que estuda isso. Nós não podemos entrar em qualquer lugar, em qualquer território, sair metendo a mão, expulsando, mandando embora, sem antes saber quem é o nosso inimigo, saber como eles trabalham. Jesus chegou com toda a autoridade, porque Jesus tinha autoridade para isso. Ou seja, aí os discípulos estavam com ele, e pelo que eu li aqui, nada eles fizeram. Eu creio que ali eles aprenderam a lição. Amém? Jesus não lidava somente com a legião. Então, eu acredito que aqueles espíritos imundos, eles estavam ali, eles eram demônios territoriais. Tanto que quando a gente vê no fim dessa passagem, as pessoas de lá mandaram que Jesus fosse embora. Não é verdade? E a gente vê isso. Uma vez que nós somos libertos, uma vez que nós buscamos essa libertação, uma vez que nós procuramos andar em obediência com o Senhor e a libertação chega para a nossa vida, algumas pessoas vão estranhar, vão comentar, assim como aquele homem foi liberto e ficou sentado, vestido, em plena consciência, aquelas pessoas, aqueles homens que vieram com os porcos, né, que foi contando, comunicando lá ao povo da cidade, foram ver aquele homem, se espantaram com a situação daquele homem, porque era um homem que já havia muito tempo vivendo entre os sepulcros, né, clamando pelos montes, se cortando, se machucando, endemoniado. Então, quem é que daria crédito por uma pessoa dessa? Uma pessoa que viveu há anos sendo usado, sendo machucado, né, pessoas prendiam ele com correntes humanas, né, que muitas das vezes ele mesmo conseguia se livrar, ele conseguia quebrar. Porém, na nossa vida espiritual, não adianta a gente querer usar de ações, de armas nossas, com nossa própria força, para poder procurar libertação. Uma vez que a batalha é espiritual, nós temos que buscar em Cristo, em buscar essa libertação espiritualmente, porque muitas das vezes nos é oferecido várias situações para que, de uma forma, enganosamente, nos dê uma solução para a nossa libertação, para o nosso problema. Só que não é assim. Muitas das vezes as pessoas, vão nos chegar ofertas, achando que talvez, um exemplo, Érica, talvez esse teu problema com esse remédio aqui resolva. Érica, talvez esse teu problema com isso ou com aquilo, talvez se você for ali, ou se você falar com fulano, ou se você fizer assim, talvez resolva. Só que não. As cadeias humanas não podiam prender esse homem. Muitas das vezes ele se viu liberto, né? Prendiam ele com correntes, com grilhões, mas ele se libertava, só que falsamente, ele continuava preso, só que por correntes e grilhões espirituais, porque o que habitava naquele homem, o que agia na vida daquele homem não era coisa natural, era demoníaco, e muito demoníaco. Então nós temos que procurar essa libertação no espiritual. Não adianta a gente querer procurar libertação por nossas próprias vontades, por nossa própria força. Não adianta a gente querer procurar a libertação de alguém com nossas próprias forças. E ainda que a gente procure a libertação de alguém, nós devemos saber quem é essa pessoa, né? Eu tive uma experiência uma vez de... Uma irmã chegou para mim e pediu para eu orar pela uma situação que a filha estava passando, tal, aí contou a história lá e tal. Aí eu, recém-chegada aqui, né, na intercessão, cheia de sede, né, querendo orar por todo mundo... Aceitei orar pela irmã, ela deu a hora e tudo para eu orar, tal hora você ora, porque minha filha está assim, e eu fui. Aí deu meia-noite, eu fui orar por essa jovem. E eu entrei num campo de batalha.
porém eu não sabia realmente do que se tratava, eu não sabia de que tipo de demônio eu estava lidando com a situação. Por um instante, eu fui levado em espírito a um ambiente que, na hora, eu me vi, eu fiquei apavorada. Na mesma hora, eu clamei pelo sangue do Senhor e eu voltei. Dali eu entendi, falei assim, pai, eu não estou preparada para entrar nessa batalha, porque eu não sei com quem eu estou lidando. E não era pouca coisa, né? Eu estava recém-chegada, eu estava sem saber realmente do que se tratava, depois a história não era bem aquela, e eu entrei numa guerra que não era para eu ter entrado, porque eu não sabia com quem eu estava lidando. Por isso, nós devemos saber e procurar saber onde é que nós estamos entrando. Quem é que nós estamos lidando? Saber quem é o nosso inimigo. Amém? Outra coisa para a nossa libertação, a obediência. Eu aprendi com a missionária Luana, nas aulas dela, né, as aulas maravilhosas dela de intercessão, que a obediência nos protege. E domingo, na escola dominical, com vocês, é mais legal, a pastora também falava a respeito da obediência, de honra, né? Aquele homem, quando ele foi liberto por Cristo, quando Jesus voltava para o barco para ir embora, ele pediu para Jesus que deixasse ir com ele. Só que Jesus falou, não, volta para a tua casa, conta para todo mundo o que eu fiz com você e como foi grande a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Aquele homem, na mesma hora, ele obedeceu a palavra, o que o Senhor ordenou para ele fazer. Muitas das vezes a gente também quer procurar fazer coisas, acha que estamos já libertos, devemos fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? Um exemplo, eu quero fazer missão, eu quero ser pregador, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, só que ainda não é o momento. Uma pessoa que acabou de ser liberta, ela precisa primeiro passar por um processo ainda de discipulado. Não, é testemunho também da nossa vida. Todos os dias da nossa vida a gente dá testemunho. Né? E uma vez que a gente procura essa libertação, uma vez que a gente mostra que nós estamos querendo essa libertação que Cristo nos dá, nós temos sim que dar testemunho. E Jesus falou para ele, volta para a tua casa. E na mesma hora aquele homem obedeceu. Né? E muitas das vezes a gente quer seguir a Cristo e a gente já quer pular etapas. E não é assim. É devagar, é com calma. E não foi necessário ele andar com Jesus e os discípulos para ele poder ser missionário, porque ali mesmo naquela Decápolis, né, naquelas províncias ali onde ele morava, ele saiu pregando o evangelho e contando as maravilhas que o Senhor fez na vida dele. Ele foi para casa, refez o caminho dele, se consertou, até porque ele estava há muito tempo. Então, acredito que aquele homem estava ferido, estava debilitado, com seu corpo, né, enfraquecido, sujo, então ele precisava ser tratado e voltar para casa e mostrar para a família. É o nosso primeiro testemunho de libertação que nós temos que dar, é dentro da nossa casa, no meio dos nossos. Quando eu voltei para a presença do Senhor, eu saí daqui da Cidade de Deus e fui morar na Penha. E lá eu andei por algumas igrejas e de início eu não me adaptei em nenhuma, só teve uma que eu gostei mais de ir, fiquei indo. Porém, lá também não era o lugar que o Senhor queria que eu ficasse. Porque eu não tinha história lá. Eu não tinha vida lá na Penha. Eu só fui lá para passar um tempo, cumprir um propósito. E o Senhor me fez voltar para cá, para a Cidade de Deus. Porque é aqui que as pessoas precisavam ver o meu testemunho de libertação. É aqui na Cidade de Deus que as pessoas precisavam e precisam ver ainda o que Jesus fez. Quão grande a misericórdia do Senhor na minha vida. Então, é aqui, na Cidade de Deus, que o Senhor me plantou. Então, não adiantou eu querer ir para a Penha e congregar lá. Isso é cada um com Deus. Comigo, estou falando de mim. Comigo foi assim. Comigo é assim. Então, ainda não é o momento de eu falar. Eu falo assim com o Senhor, Senhor, eu quero tanto fazer, acontecer. Só que não é o momento. O Senhor fala para mim, calma, fica aqui. É aqui. Né? Tanto que eu morava lá na Penha, mas vinha para cá. Eu ia para a Penha todo dia, quase todos os dias, né? Dia de culto, dia de célula, mas eu estava aqui. Eu não botava empecilho. Eu estava aqui praticamente todos os dias. De manhã, domingo à noite. Já dormi no banco, já dormi na casa das irmãs. Já dormi num monte de casa de irmã aqui. A Célia, então, eu prefiro nem comentar. A casa da Célia. Mas aquele homem, ele obedeceu à voz do Senhor. E ele não se precipitou em querer ir para outro lugar. Se ele precisava primeiro mostrar a vida dele, o milagre dele, a libertação dele.
naquele lugar. Então, também o processo de libertação é isso. Nós temos que mostrar a libertação primeiro para os nossos, para o nosso da casa, para a nossa casa, voltar, pedir perdão, refazer o caminho, procurar se consertar e mostrar para todos que você mudou, né? As pessoas ficaram espantadas com o estado daquele homem. Ele estava vestido, olha a situação, vestido, sentado e sã, em plena consciência, coisa que há muito tempo aquele homem não fazia. Eu acredito que ele estava muito sujo, acredito que ele estava ferido demais, porque ele se feria demais, para a gente ter uma ideia de como esses demônios eram terríveis, que nem os porcos quiseram. Os porcos se lançaram precipício abaixo. E aqueles demônios eram territoriais também, né? Ou seja, se eles pediram, clamaram para que Jesus não os expulsasse daquele território, provavelmente eles poderiam usar outra pessoa, tomar posse e habitavam ali naquele terreno, naquelas áreas. E quando Deus faz a libertação da nossa vida, não tem como as pessoas não veem. Por mais que muitas pessoas não admitam. Eu percebo mesmo, assim, na minha vida, que, assim, muitas pessoas ainda olham para mim e ainda falam assim, sei não, mas muitas também são obrigadas, ainda que não falem para mim, mas são obrigadas a ver o que Jesus tem feito e o que Jesus fez na minha vida. Então, muitos vão questionar, muitos vão criticar, muitos vão mandar você embora, assim como fizeram com Jesus, né? Expulsaram Cristo. Assim, muitas das vezes, nós também somos, né? Rejeitados, não querem a gente ali por perto. Eu mesma sou uma, né? Que eu vivia antes cercada de amigos, muitos amigos, colegas, né? Festa, tudo mais. Logo assim que eu me posicionei com o Senhor, isso tudo acabou. Tudo isso acabou. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu obedeci ao Senhor, procuro obedecer o máximo, sempre que eu posso. Procuro estar sempre buscando libertação na minha vida, porque eu preciso de libertação na minha mente, que é um dos piores terrenos de batalha que a gente tem na nossa própria mente. É onde tudo começa. Assim eu tenho aprendido aqui nesse lugar, com as aulas, que uma das piores batalhas que nós temos é na nossa mente. Na nossa própria mente. Muitas das vezes nós precisamos nos libertar de nós mesmos, de cadeias em que nós mesmos nos colocamos, não é verdade? E é isso, irmãos. Nós temos que ter obediência ao Senhor, reconhecer a soberania de Deus, saber quem é o nosso opositor, não entrar em qualquer batalha por qualquer pessoa. É verdade? É sim. Nós temos que saber com quem a gente está lidando. A gente tem que saber quem é o nosso opositor. A gente precisa saber que terreno nós estamos pisando, né? Porque tem campos de guerra também que é todo minado. Então, se a gente não está ali, se a gente não tem uma ferramenta específica para detectar aonde está aquela mina, a gente pisa, bum, já era. Não é verdade? Então, assim, também não importa a sua posição, não importa a unção, não importa o seu cargo. Porque ela é pastora, ela é mais ungida, ela pode chegar e expulsar o demônio. Não. Ela primeiro vai procurar saber quem é. Ela primeiro vai fazer uma pequena entrevista, vai procurar saber. E buscar como entrar nessa peleja. Aquele homem, ele viveu todo esse tempo. Mas Jesus foi ali para uma vez só. E eu acredito que aquele homem nunca mais ele voltou a viver com aqueles espíritos imundos. Aqueles espíritos imundos eu acho que acabou ali nele. Pelo menos aquela legião. Né? Porque legião são muitos, então a gente não sabe. Então, muitas das vezes, a gente chega num lugar, chega numa peleja, numa batalha para entrar com alguém, a gente nem sabe quem é, a gente não procura nem saber quem é o chefe. A gente acha que é só um diabinho, vai lá, tchau, expulsa, vai embora, sai em nome de Jesus. E mal sabe que quando saiu ali, aquele que saiu, volta. Uma vez eu estava em algum desses, acho que foi no Reencontro, e numa das ministrações que falava de libertação, teve uma fala que foi a seguinte: tem demônio que quer sair só para poder voltar. E isso é uma verdade, porque sabe que a pessoa não vai se posicionar. Sabe que a pessoa não vai querer a libertação. É a mesma coisa que uma pessoa que é dependente química, vamos usar assim,
Não adianta a gente querer pegar uma pessoa que é dependente química e forçar ela a querer ir para um centro de recuperação e forçar ela a querer fazer um tratamento se ela não querer, se ela não aceitar por livre e espontânea vontade. A gente nem pode fazer isso, né? Porque a gente estaria coagindo essa pessoa a fazer o que ela não quer, né? Então nós temos que orar por essa pessoa, conversar com essa pessoa até que ela queira. Então eu entendo que por mais que aquele homem tivesse possesso por legiões, acho que a alma daquele homem clamava por dentro dele, aquela alma sofria. Então Jesus já sabia daquela situação, então por isso que ele foi, atravessou. Ele não foi para onde ele deveria ir primeiro, ele foi dar essa parada lá, fazer essa parada lá, né? Jesus também, ele muda trajetos. Quando ele vê um filho seu que quer, que o deseja, para poder salvar a mim, para poder salvar você. Ele muda o trajeto, ele muda a história, ele muda a situação, só por mim e por você. Para que a gente não venha perecer, para que a gente possa ser liberto. Mas a libertação, irmão, como eu disse no início, é libertar-se. Libertar-se. É procurar ser liberto. Não adianta eu vir aqui querer ser liberta de algo e continuar fazendo a mesma coisa, e continuar cometendo o mesmo erro, porque de nada vai funcionar. Libertação é testemunho de vida. Libertação é renúncia. É obediência. Isso é libertação. A cada dia. Uns mais rápido, outros mais longo. Cada um é um processo, cada um é uma história, cada um é um fato. Então, a gente tem que saber, procurar entender a situação de cada um. Uma vez que eu identifico a minha situação, eu vou procurar tratamento, vou procurar libertação direta, uma orientação direcionada para aquilo que eu estou procurando, que eu preciso ser liberto. Não é verdade? Então, assim, não adianta eu querer, por exemplo, quando eu fumava, não adianta eu falar para o Senhor, eu quero ser liberta do cigarro. Então, não adiantava alguém lá pegar da minha mão o cigarro, se eu mesma novamente ia lá e pegava o cigarro e acendia, eu colocava na minha boca. Eu só parei quando eu cheguei, olha só, vou contar isso para vocês. Eu cheguei do encontro com Deus, eu ainda tinha um maço de cigarro dentro do meu armário. Quando eu abri a gaveta lá, que eu vi aquele maço, Jesus, calma aí. Na mesma hora veio um pensamento, vou dar para fulano. Aí eu falei, que isso, calma aí, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu irmão. Peguei, destrocei tudo e joguei no lixo. Acabou. Ali parou. Acabou. Porque eu quis aquela libertação do cigarro. Eu quis a libertação da bebida. Eu quis a libertação de muitas outras coisas. E tenho procurado isso a cada dia, porque todo dia, todo dia, ela vem atrás de mim. Todo dia os pensamentos vêm. Então eu procuro sempre estar buscando na palavra, buscando no Senhor, buscando na oração. E vou falar uma coisa aqui que essa semana eu estava pensando. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu faço parte desse ministério de intercessão daqui. Porque eu me vejo, não que eu sou forçada, mas eu me vejo na obrigação de estar sempre orando, de sempre buscando, de jejuando, lendo a palavra. E isso me ajuda e me fortalece. Não que se eu não fizesse parte, que eu estaria em pecado, que eu estaria passando por um processo de libertação. Mas, para mim, eu me identifiquei e falei assim, Senhor, muito obrigada por eu fazer parte disso. Porque aquilo que eu consegui para mim, hoje em dia eu estou na batalha, eu estou na peleja, me coloco na brecha pela vida de outros, pela vida de muitos. E eu fico muito grata ao Senhor a cada oração, a cada propósito, a cada peleja, a cada batalha que a gente entra pela igreja. Às vezes a gente está por peleja que às vezes a igreja nem imagina, a gente está ali orando, jejuando, buscando, e logo o Senhor vem com o refrigério, o Senhor vem com a resposta, o Senhor vem com a libertação. Amém? Então é isso, irmãos, eu não vou me alongar, até aqui o Senhor me deu. Então, quando nós formos procurar a nossa libertação, que a gente venha com vontade, com querer, porque a minha libertação e a sua libertação não depende da pastora somente, não depende da intercessão, depende exclusivamente de cada um de nós, amém? Então, que a gente possa buscar essa libertação com todo fervor e com seriedade, amém? Porque é para benefício próprio, para nosso próprio benefício, assim como aquele homem ficou vestiu-se, se veste também da armadura. Assim como aquele homem ficou completamente sã, procura também ter o entendimento, discernimento, prestar culto racional ao Senhor e assentar
esperar a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor para aquele homem foi o seguinte: volta para a tua casa, conta para os teus o milagre que o Senhor fez, as grandes coisas que o Senhor fez e quão misericórdia o Senhor teve da tua vida. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Libertação é para quem tem coragem. Eu costumo falar isso também. Libertação é para aquele que é corajoso, para quem tem coragem de romper com tudo aquilo de maus hábitos, maus costumes que vão abrindo, né, legalidades e brechas na sua vida. Eu não é completando a sua palavra não, Érica, mas eu olho para esse homem do capítulo 5 aqui de Marcos, que não tem um nome. E eu olho que quando Jesus fala para ele, vai para a tua casa, é como se eu ouvisse Jesus falar para ele assim: durante muitos anos você desonrou a sua família. Durante muitos anos você tirou a paz da sua família, você roubou a alegria da sua família. Durante muitos anos você foi alguém que trouxe muita dor para essa família. Agora é a hora de você restituir a alegria a esta família. É a hora de você voltar para esta família e lá nessa família, dar para essa família tudo aquilo que um dia você não deu. É fazer o caminho da honra, como a gente no domingo estava falando na escola dominical. Por sinal, venha na aula de domingo agora que nós vamos continuar, né, irmã Lúcia? Está sendo bênção, né? Em nome de Jesus. Amém? Eu quero ministrar a ceia para quem não veio no domingo, que não pôde tomar ceia, ou quem queira também, não sei, né? A gente sempre faz isso. Mas eu sei que a Giovana não estava aqui, né, Giovana? Mas podemos cear hoje, amém? Então, não somente para a Giovana, mas para quem quiser cear agora, nós vamos consagrar os elementos da ceia e vamos servir a ceia. Irmão Joaquim, o senhor pode cantar um louvor, por favor? Amém? Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Se você vai vir para cear, eu te convido para vir aqui na frente, em nome de Jesus, enquanto o nosso irmão canta um louvor ao Senhor. Amém? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Aleluia. Jesus, quando tomou o pão, ele deu graças e o partiu, dando aos seus discípulos. Comam também desse pão, meus irmãos e minhas irmãs, crendo na vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Do mesmo modo, Jesus tomou o cálice
e o repartiu aos seus discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Bebamos então, irmãos, em nome de Jesus. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza. Aleluia. Para o mais torpe pecador. Senhor, nós glorificamos o Seu nome nessa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de também encearmos, de mais uma vez fazermos menção do Teu memorial para as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento tão especial. E que o Senhor nos conduza cada dia mais para perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Enquanto nosso irmão continua aí no alvo mais que a neve, você pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Nós já vamos caminhar para encerrar em nome de Jesus. Amém. Se Aleluia. nós a Ti confessarmos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Célia, desse amor, leva a ceia para as crianças lá na sala para mim, por favor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, ó Senhor. Todos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Irmãos, amanhã nós temos a nossa célula, é a penúltima do ano, tá ok? Amanhã nós vamos fazer a célula lá na casa da nossa irmã Sandra Marmelo. Cadê a Érica? Lembrar a Érica que nós vamos fazer a célula lá amanhã. Ela pediu uma visita, pediu que fosse feita a célula lá. Então a gente vai se reunir aqui, tá, irmã Aline? Juntar as irmãs que aqui estiverem para irmos na casa dela. Sabe quem é? Não sabe a irmã Sandra Marmelo? Então nós vamos estar indo lá, eu vou estar, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui amanhã. E na outra quinta-feira, nós vamos fazer a nossa última célula desse ano, com fraternização, né, das aniversariantes do semestre, que a gente já fez do primeiro, vamos fazer agora do segundo semestre. Então, todas as irmãs e irmãos vamos fazer juntos, em nome de Jesus. Amém? E domingo, nosso culto. Não vai ter culto da juventude esse sábado, agora acredito que só no ano que vem mesmo que vai ter. Mais algum aviso, irmãos? Amém? Não? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Queria pedir a irmã Lúcia, diaconisa Lúcia, para vir fazer essa oração, encerrando o nosso culto dessa noite, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, na presença, pedimos perdão por nossos pecados, pelas nossas falhas. Também vamos te agradecer, Senhor, meu Deus e meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muitos queriam estar nesse lugar, por algum motivo não pôde estar. E eu e meus irmãos que nós estamos aqui, Senhor, somos gratos a Ti. E eu também quero te agradecer, que Tu não está dispensando ninguém de mão vazia, Senhor. Que Tu possa abençoar
cada um, Senhor, que largou seus afazeres, Pai, para estar aqui. Eu creio que o Senhor não vai dispensar ninguém de mão vazia. Eu também te peço, meu Deus e meu Pai, visita cada lar aqui representado, Senhor, assim como o Senhor trouxe cada um debaixo da tua potente mão, Jesus. Eu te peço que possa nos levar debaixo da tua potente mão. Nos guarda, Senhor, de bala perdida, do homem sanguinário, do homem fraudulento, de assalto, de acidentes, meu Pai. Nos dê uma noite de sono abençoada, que nós possamos ter a noite de sono do justo, meu Deus e meu Pai. Eu entrego cada um em tuas mãos, Pai. E aqueles meus irmãos que não puderam vir, que tu possa estar visitando da mesma forma, Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Nos dá uma quinta-feira abençoada, nos dá uma quinta-feira de resposta, porque alguém entrou aqui esta noite aguardando uma resposta, Senhor, aguardando uma solução. Eu não sei qual é a solução, qual é a resposta que meus irmãos estão aguardando, mas o Senhor é Deus de surpresa, é Deus das coisas impossíveis. Nós entregamos a vida de cada um em tuas mãos, Pai. Esta oração que eu faço, te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Que a paz de Deus, o amor eterno e imensurável de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce consolação e graça do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida, permaneça hoje e para tudo sempre. E o povo do Senhor diz: amém. 2020, ano do pacto, o Senhor nos fez ministros e ministras de uma nova aliança que prevalecerá na minha família, na minha igreja e na minha nação. A cidade é de Deus. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem os irmãos que nos visitam. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus te fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou.